Mais uma vez, boa tarde, e chegamos a um daqueles momentos que este Congresso, ao longo dos anos, cria sempre alguma expectativa. É quase uma conversa única em que sentamos no mesmo palco os responsáveis dos vários grupos de média em Portugal para perceber o estado da nação dos média e, ao mesmo tempo, acabamos também por olhar um pouco para o estado do país, porque um reflete o outro. Vamos ter também aqui uma conversa com uma representante da ERC, mas antes, se me permitem, desde o nosso último congresso, perdemos um importante homem para Portugal. Um homem que mudou muitas vidas, a minha inclusive. Francisco Pinto Balsemão foi decisivo para a democracia, liberdade de expressão e por fazer de Portugal um país mais informado, bem informado e por isso mais moderno. Podemos hoje fazer já alguns balanços, mas a sua herança como homem da liberdade vai replicar-se, tenho a certeza, e prolongar-se por muitas gerações para além daquelas que estão aqui hoje. Ele foi não só inspirador, como nos ajudou de forma decisiva a lutar neste país para manter a liberdade de expressão. Mais do que nunca, o que ele construiu deve ser invocado agora para enfrentar estes tempos que eu acho que nos assustam. Por isso, peço a todos vós, antes de discutirmos o estado dos média, todos juntos fazer uma pequena homenagem a este grande homem importante para este país. Francisco Pinto Balsemão. Bom, vamos então olhar para o estado dos média em Portugal e começa a Carolina com uma conversa com a representante da ERC. Dizem-me que não é aqui, muito bem. Pode sentar-se, Carlos. Ora, como perceberam, já daqui a pouco, o estado da nação dos média, um dos momentos mais sexys deste congresso, mas antes uma conversa com quem regula o setor. Carla, bem-vinda. Muito obrigada. Deixe-me só aqui ter as minhas notas. Agora sim. Carla, gostava que começássemos pela regulação e pelas plataformas. É efetivamente um tema que está sempre na ordem do dia nos últimos anos. E por lhe perguntar se o modelo de regulação que temos, ele ainda é adequado à nova realidade. Relativamente, em primeiro lugar, muito boa tarde, muito obrigada pelo convite que foi dirigido à ERC para estar presente neste congresso. É com muito gosto que o fazemos. E cabe-me a mim representar a ERC. Relativamente à regulação das plataformas, e sobretudo quando estivermos a pensar nas grandes plataformas online, penso que temos que pensar no modelo de regulação a uma escala europeia, que é exatamente aquilo que está a acontecer. Esta regulação das plataformas online, e em particular as grandes plataformas, as chamadas plataformas de grande dimensão, está a avançar e nos últimos anos, como todos sabem, foram adotados um conjunto de regulamentos, o regulamento dos mercados digitais, o regulamento dos serviços digitais, o regulamento da inteligência artificial e também o regulamento que tem mais aplicação direta aos meios de comunicação, que é o regulamento de liberdade dos meios de comunicação e que procura criar, harmonizar as regras aplicáveis ao setor da comunicação social numa perspectiva de promover a independência editorial e o pluralismo. Na verdade, também, a regulação das plataformas tem também enfrentado resistências por parte das plataformas em momentos variáveis. Há momentos em que as plataformas cooperam mais com esta regulação e outras em que criam mais resistência. E depois também sabemos que temos um contexto político, nomeadamente aquele que é representado pelo Presidente dos Estados Unidos e que procura criar dificuldades à regulação das empresas, à regulação europeia das plataformas, por considerar que coloca entraves ao desenvolvimento económico e ao exercício da liberdade de expressão. Mas diria que o atual modelo regulatório, ele está a conseguir acompanhar o poder das plataformas ou não? Penso que ele está a avançar e nós temos assistido a algumas decisões importantes, em algumas matérias importantes,
que tem a ver com design aditivo, tem a ver com as questões da proteção de menores. Temos visto a serem adotadas algumas decisões importantes, mas esta é uma relação muito complexa e pode ser um pouco demorada. E eu, relativamente a esta questão, parece-me que é muito importante, de facto, salientar este desfazamento de poder entre estas grandes plataformas e agora pensando mais numa perspectiva dos atores mediáticos, dos meios de comunicação social nacionais, que ainda para mais, portanto, tendo uma escala nacional e regional, neste momento enfrentam maiores desafios do ponto de vista económico. E, na verdade, um dos desafios para a regulação é criar o chamado level playing field, ou seja, criar uma maior harmonização, não é acabar com a regulação, não é desregular, é, no fundo, criar uma maior harmonização de regras aplicáveis a estas grandes plataformas em comparação com as regras regulatórias e legais que são aplicadas aos meios de comunicação social. Mas qual é que diria, onde é que existem lacunas evidentes? Há pouco falava da proteção de menores. Sim, a proteção de menores neste momento é uma grande questão. Como sabemos, os órgãos de comunicação social tradicionais e, sobretudo, a televisão prevê limites à liberdade de programação. Uma das dimensões da limitação à liberdade de programação fundamenta-se precisamente na proteção de crianças e jovens. Mas, por exemplo, há anos que estamos a discutir, a nível da implementação pelas plataformas, de mecanismos eficazes, tanto de verificação de idade como de proteção dos públicos menores, dos utilizadores menores, face a conteúdos que são conteúdos prejudiciais para o seu desenvolvimento. Mas gostaria também de dar outro exemplo, que é o exemplo da publicidade, e é algo que, no diálogo que nós mantemos com o setor da comunicação social, com os agentes da comunicação social, e, aliás, esta exigência de criar uma maior organização, o tal level playing field, vem do próprio setor que se sente esmagado por uma concorrência absolutamente desigual com estas grandes plataformas. Por exemplo, na área da publicidade, enquanto os órgãos de comunicação social e, sobretudo, a televisão, tem de cumprir um conjunto de regras muito estritas sobre as comunicações publicitárias, as comunicações comerciais, aquilo que se observa nas plataformas é uma grande desregulação. Nós não podemos esquecer que estas plataformas e os meios de comunicação social competem ambos pela publicidade e, portanto, esta desigualdade nas regras aplicáveis a uns e a outros para, no fundo, poderem atrair ou canalizar o investimento que lhes é vital, não pode deixar, obviamente, claro, de ser evidenciado e, portanto, aquilo que nós procuramos em termos, sobretudo, da nossa política de aconselhamento, porque um regulador só pode aplicar as regras que existem e que estão na lei. Aquilo que nós promovemos é precisamente uma maior igualdade, uma maior uniformidade das regras que são aplicáveis a todos os operadores que atuam neste ecossistema digital. É inevitável falarmos de desinformação e de inteligência artificial. Carla, nós já lidávamos com a desinformação há algum tempo, ela não é nova, isso não é novidade, mas a inteligência artificial veio acelerar esse fenómeno. O que é que mudou realmente no campo da desinformação agora com a inteligência artificial? Aquilo que mudou é que, para além do volume de desinformação, aquilo que são, como nós apreciamos as campanhas desinformativas, temos sempre que pensar em campanhas que adquirem uma determinada escala e uma determinada velocidade de disseminação. E aquilo que nós estamos a assistir agora é uma sofisticação dos conteúdos que são disseminados, sobretudo através da disseminação de deepfakes. Portanto, estes conteúdos informativos, para além de terem larga escala, tornam muito mais difícil de detectar que são deepfakes, que são forjadas, que são criadas por um sistema de inteligência artificial. O risco não está no volume, está na credibilidade dessa informação. O volume também é, obviamente, que é um risco. Agora, de facto, torna-se cada vez mais difícil com estes sistemas de inteligência artificial, torna-se cada vez mais difícil detectar um conteúdo desinformativo e isto agrava completamente as possibilidades, portanto, agrava ou dificulta mais o combate a este tipo de conteúdos. Aquilo que nos preocupa relativamente aos meios de comunicação, nós consideramos
que os meios de comunicação, os meios de comunicação de interesse geral, os meios de comunicação informativos e jornalísticos são uma âncora no combate à desinformação, precisamente porque os processos de produção, as técnicas que são utilizadas para a produção da informação, de verificação da informação, de consulta de fontes de informação, credibiliza a informação que é disponibilizada para a sociedade, que é disponibilizada à sociedade. E parece-me que, desse ponto de vista, há aqui um contraste, há aqui, no fundo, uma âncora que o jornalismo representa e um pilar de credibilidade. Voltou a ganhar essa força, essa importância. O problema é que a grande parte da informação que chega agora às pessoas e que até as pessoas procuram é através das plataformas, mas percebo perfeitamente o que a Carla está a dizer em relação aos média tradicionais. Exato. Eu penso que há aqui um trabalho muito importante para fazer relativamente à sociedade e à educação e às ações de literacia da sociedade, mas parece-me que, relativamente a esta afirmação, há aqui uma oportunidade para a afirmação do jornalismo independente, credível e de qualidade. E vou-lhe colocar até uma questão que, para nós, enquanto regulador, é uma questão que nos preocupa, que é o risco sistémico de desconfiança da informação que é disponibilizada pelos meios de comunicação social. Nós temos observado nos relatórios anuais de Reuters Institute, do Digital News Report, que a confiança, mesmo em Portugal, e Portugal tem um valor elevado de confiança na informação, mas mesmo em Portugal, aquilo que temos assistido ao longo dos anos é uma descida na confiança nas notícias. E isso, obviamente, este risco sistémico na confiança da informação é algo que nos preocupa e que nós tentaremos sempre É um alerta. E contrariar. o regulador consegue antecipar ou está mesmo sempre um passo atrás? Está a ser mesmo muito difícil acompanhar o processo como ele deve ser acompanhado? Há aqui duas dimensões, parece-me, que é uma dimensão estratégica, é uma dimensão de análise high level daquilo que está a acontecer no setor da comunicação social e áreas contíguas à área da comunicação social, que é uma área de compreensão e é uma área de pensamento sobre os processos que, no fundo, são os processos mais relevantes da comunicação, da disseminação, da distribuição e do acesso à informação e aos conteúdos de média. E depois há uma dimensão operacional. Eu penso que, do ponto de vista operacional e com os instrumentos que temos, por vezes não é fácil estar a acompanhar o mesmo ritmo a que as coisas estão a acontecer. Agora, relativamente ao modelo de regulação, e parece-me importante dizer isto, a atuação de um regulador da comunicação social, obviamente que se orienta, e em Portugal é um claro exemplo de um modelo com essas características, a atuação do regulador da comunicação social assenta em princípios fundamentais, que é a defesa do direito à informação, a defesa da liberdade de imprensa, a promoção do pluralismo, a promoção da diversidade, a proteção de públicos sensíveis, nomeadamente a proteção dos públicos menores, e, portanto, a nossa atuação, desse ponto de vista, é tecnologicamente neutra, precisamente porque nós nos orientamos pela proteção dos grandes valores, dos grandes princípios que tornam os meios de comunicação pilares das sociedades democráticas. No entanto, eu penso que, no que diz respeito à regulação da comunicação social e até em comparação com modelos regulatórios de natureza mais económica de outras áreas, eu penso que, ao longo do tempo, criou-se aqui um desfazamento entre nós fazemos uma regulação social e os outros reguladores fazem uma regulação tecnológica e uma regulação económica. E eu penso que, e não tenho receio nenhum em dizer que a regulação da comunicação social, para além de pensar e para além de querer proteger estes grandes valores dos meios de comunicação, também deverá ser uma regulação mais tecnológica e uma regulação mais económica. Portanto, não vejo por que razão o regulador da comunicação social não deva também avançar com uma regulação económica. Parece-me que é absolutamente fundamental que isso aconteça. Nós estamos nos nossos momentos finais e eu queria muito ir a este tema ainda, Carla, que é o facto de a ERC ter criado uma unidade dedicada à literacia mediática. É muito interessante, na verdade. Isto quer dizer que a regulação já não passa apenas por regras? Não, a regulação tem vários
vários instrumentos. Obviamente que, se quiser começar com a regulação mais verticalizada, a regulação sancionatória, obviamente ela está prevista. No entanto, nós consideramos que devemos avançar com também outras abordagens regulatórias, mais, por exemplo, diálogo com outros reguladores, diálogo com o setor da comunicação social, com os nossos regulados e os seus representantes, diálogo com a academia e os centros de conhecimento, diálogo com a sociedade, ir ao terreno, ir a uma escola, ir a uma biblioteca. Nós percebemos, a cada ação que desencadeamos, que desenvolvemos, que promovemos na área da literacia, que isto pode vir a criar uma transformação a médio e longo prazo na vida daquelas pessoas. Que impacto concreto é que espera com esta iniciativa? As iniciativas de literacia mediática semeiam a médio e longo prazo. Nós muitas vezes não conseguimos ver imediatamente esse efeito. Obviamente que essa dimensão da avaliação de impacto é sempre uma questão relevante, mas aquilo que nós queremos promover é uma transformação que a pessoa leva para a vida, na relação que tem com os meios de comunicação social, na compreensão que tem do que é o jornalismo e do que não é o jornalismo, porque é que é importante ter informação credível para tomar boas decisões, conseguir desconfiar mais relativamente a mensagens, a conteúdos que podem ser potencialmente informativos. Quer dizer, e hoje em dia, com a inteligência artificial e com os avanços de inteligência artificial nas mais diversas áreas, não é só a questão da desinformação, mas é as próprias utilizações da inteligência artificial nas redações, nos meios de comunicação social. Obviamente que aqui se exige muito mais conhecimento, muito mais literacia por parte das pessoas. E eu penso que o impacto que nós desejamos é precisamente que estas sejam um conjunto de elementos que sejam transmitidos nas nossas variadas ações e em diálogo com os nossos parceiros na área da literacia, porque há muitas entidades a promover estas ações e, portanto, queremos promover essa transformação e essa maior consciência na utilização que as pessoas fazem das plataformas, dos meios de comunicação, para se tornarem melhores cidadãos. E pensar a médio e longo prazo, a terem valências para lidar com a desinformação. Carla Martins. Sim. Muito obrigada. Muito obrigada, eu. Pode vir comigo. Que ouvimos, vamos então agora ao Estado da Nação dos Média. Convido os três responsáveis por três dos maiores grupos de média em Portugal, o Francisco Pedro Balsemão, CEO da empresa, o Nicolau Santos, presidente da RTP, e o Pedro Moraes Leitão, que é CEO da Média Capital. Também convidamos o Luís Santana, como é habitual, da Média Livre. Não, a ordem exatamente, é arbitral. Não pode estar presente por motivos de saúde e desejamos-lhe boas melhoras. Temos também aqui alguém que foi ferido, mas está já em condições de conversar. Bem-vindo. Não sabia se contávamos com ele, mas contamos e ainda bem. Em franca recuperação. Muito bem. Ouvimos aqui a posição da ERC e temos várias coisas para conversar. Isto é já uma reunião anual que fazemos aqui, não é? Já me sinto um pouco em casa. Vamos começar pela situação em que vivemos no mundo. Temos a guerra, possivelmente uma crise energética, etc. Todas as empresas das várias áreas olham para isto e pensam vamos ter que fazer um plano de contingência. Não é só o jet fuel, é mais do que isso, é a economia em geral. E começo talvez por aí. Pedro Moraes Leitão, de alguma maneira também um grupo de média tem que pensar num plano de contingência ou de preparação para o que aí vem, porque a volatilidade é tão grande nestes últimos dias? Eu tenho esperança, pelo que se passou nos últimos 4 meses, que Portugal, miraculosamente, possa passar ao lado desta crise económica que se wishful thinking, não é? A verdade é que o mercado da publicidade é normalmente um bom aviso, não é? É o canário na mina, não é? Normalmente é normalmente o primeiro mercado a morrer é o mercado da publicidade. O mercado da consultoria, mais 2 ou 3 também andam normalmente neste campeonato. E a verdade é que nestes primeiros 4 meses do ano ainda não se sentiu. O que para nós, obviamente, é uma boa notícia. O que não quer dizer que não se venha a sentir mais tarde. Se calhar há aqui muitos anunciantes e, portanto, tenho esperança que mantenham esse otimismo. A nós, claramente, tem-nos beneficiado neste arranque do ano e, portanto, tenho esperança de que possa não acontecer. De qualquer maneira, o plano de contingência tem vindo a ser construído ao longo dos anos. Acho que o setor da comunicação social, com todos os desafios que aqui ouvi a ERC sublinhar,
enfim, se calhar poupando-nos a todos nós algum do discurso como tínhamos preparados, tem-nos obrigado a preparar-nos para futuros incertos. E claramente a guerra, a crise energética que se adivinha, tudo o que pode suceder-se, obriga-nos a pensar um bocadinho esses planos de contingências que, confessamos, neste momento não estamos a executar por o princípio do ano ter arrancado bem. De qualquer maneira, claro, o princípio do ano arrancou bem, olhando para as contas, por exemplo, da Média Capital, os lucros caíram, 60%, corrija-me se eu estiver enganado, também reduziram a vossa dívida líquida e, mesmo assim, mantêm uma distribuição de dividendos. A minha pergunta sobre isso é, atendendo a isto tudo, isto é a altura de fazer isto tudo ou não? E se isto põe alguma pressão de sustentabilidade dos custos e do projeto financeiro? Deixe-me completar-lhe os números, todos os números que deu são verdadeiros, deixe-me completar só a fotografia que deu. Acho que a razão por que os resultados líquidos caíram foi porque fizemos uma provisão acrescentada para responsabilidades com a GDA, portanto, com os direitos dos intérpretes. É um processo que dura, para nós, para a SIC e para a RTP, dura desde 2017, relativamente a coisas que têm a ver com 2004. Portanto, é uma história muito longa e, infelizmente, remonta a tempos em que as televisões ainda eram as vistas como os senhores ricos do circuito. Depois passaram a ser os operadores de telecomunicações e agora são as plataformas. Não é? Claramente estamos sempre à procura de quem paga a conta. Claramente já não somos nós, mas do ponto de vista dos intérpretes continuamos a ser nós e, portanto, continuamos a ficar. Eu novamente sublinho, o discurso que a ERC faz reforça a posição que nós temos vindo a defender ao longo do tempo. Não são tempos para continuar a pensar nas televisões abertas como quem sustenta o sistema. E os produtores independentes tendem a pensar assim, muitos artistas tendem a pensar assim, muitos intérpretes tendem a pensar assim, muitos autores tendem a pensar assim, muitos jornalistas tendem a pensar assim, e isso não é bom, porque, do nosso ponto de vista, a partilha de valor que temos feito entre acionistas, colaboradores, prestadores de serviços, todo o ecossistema, tem sido relativamente justa. E sim, pagámos dividendos e temos continuado sempre a pagar dividendos, mas também, desde que estes novos acionistas estão em funções, ou assumiram o controle da empresa, temos feito sempre aumentos acima da inflação, o que nos tem permitido, obviamente, partilhar esse valor com todos os trabalhadores da empresa. Tendo em conta o que disse, senta ou não alguma pressão para, de alguma maneira, fazer ajustes, reduções perante a situação atual e com aquilo que aconteceu no ano passado? Neste momento não temos isto em vista. Fizemos ao longo dos últimos 3 anos, fomos fazendo uma série de ajustamentos e foi exatamente esses ajustamentos e esses ganhos de eficiência que fomos conseguindo que nos permitiram depois pagar mais às pessoas, pagar mais aos colaboradores e pagar também dividendos aos acionistas. Mas neste momento não temos planos para fazer. Nicolau, já falo contigo, vamos falar dos privados primeiro. Ele é que sentou no meio deles os dois, não é? Mandaste para aqui, eu podia ter ido para qualquer lado. Empresa, Francisco Pedro, passaram de prejuízos agora para lucros, 1,2 milhões do ano passado, a dívida remunerada líquida também recuou. Pergunto, a entrada de capital estrangeiro, de que forma é que vos vai ajudar e de que forma é que pode ou não alterar a estratégia que tinham e para onde é que vai a empresa? Sim, esses resultados foram 2025, portanto foram resultados que nós atingimos ainda antes da entrada de um novo parceiro de referência. São resultados que derivam de um esforço de uma equipa de pessoas muito talentosas que, em conjunto, conseguiram quebrar um ciclo de 2022 a 2024, já aqui falámos sobre isso no ano passado, que foi um ciclo, de facto, negativo e que foi quase uma tempestade perfeita, e nós dissemos que íamos dar a volta e conseguimos dar a volta em 2025, no sentido de que foram os melhores resultados desde 2021, com essas métricas todas, que agora não vou estar aqui a dizer, não porque vale não é propaganda, mas é importante dizer que foi um esforço muito grande e estamos satisfeitos com isso. Tem a ver com redução de custos, um plano de eficiência, de otimização também aqui dos nossos custos, da base, da estrutura de custos que está em curso desde o ano passado. Tem a ver também com diversificação de fontes de receitas e, portanto, estamos nesse caminho. Isto respondendo à segunda parte da pergunta, que já lá vou. Em relação ao novo acionista, e também curioso, do ano passado era diferente a nossa situação, e cá estávamos aqui os dois. Isso é que todos os anos estamos aqui para fazer as contas. E eu não tinha resposta, agora já tenho, já é público. E portanto, aqui a estratégia da empresa passa já há algum tempo. Portanto, nós temos uma estratégia nossa em relação àquilo que nós queremos fazer no futuro, uma estratégia que também é pública, muito simples, muito focada naquilo que é o nosso core business, aquilo que são as nossas principais fontes de receitas, a expansão para o digital, a diversificação das fontes de receitas dentro do core.
e também, como eu dizia, esta parte da eficiência operacional. Muito simples e, curiosamente, também muito adequada àquilo que é a estratégia do nosso novo parceiro de referência, que é a MFE. Deixa-me dizer-te que é muito importante, quando estamos aqui a falar os quatro e perante esta plateia, olhar um bocadinho para aquilo que é o panorama e a estratégia daquilo de que são os grupos de mídia, não só em Portugal como no estrangeiro, porque as coisas todas estão relacionadas e vamos falar certamente, como já falou aqui também a Carla Martins, sobre as plataformas, mas as plataformas, como bem disse a Carla, querem mesmo que nós captar atenção e, em muitos casos, cada vez mais, captar também investimento publicitário. Veja-se agora o caso de um novo player, que é o OpenAI, que já está também a fazer o mesmo que outros fazem, que é procurar também investimento publicitário. Já vamos olhar para cada uma dessas mas fatores. isto para dizer, a única forma que nós vemos para combater essas grandes plataformas é nós trabalharmos numa rede, dentro desta rede que é a Media for Europe, porque é preciso grandes investimentos, é preciso estratégias que são pan-europeias, que captem estas sinergias a nível de receitas e de receitas comerciais e de tecnologia e de outras áreas também. E é preciso olhar para alguém que veja o futuro da mesma forma que nós. Nós, na empresa, sempre, isto respondendo à tua pergunta, nós sempre olhamos para fora, sempre tivemos parceiros internacionais, como a Globo, desde há muitos anos, temos agora o Tribeca dos Estados Unidos, temos parcerias com a Amazon, Disney+, New York Times, fazemos parte de associações europeias como a European Mas agora é Publishers diferente. Council. Mas um investimento. É consistente, é diferente, é um passo em frente nessa nossa estratégia que é inevitável. Eu não quero estar aqui a dar, obviamente, lições ou recomendar o que é que seja a outros grupos de mídia, mas é inevitável isto. Para fazer frente àquilo que já está, não é que aí vem, é o que já está aqui em cima da mesa, nós precisamos estar a trabalhar em rede e é isso que nós estamos a fazer agora no Grupo Empresa. E até que ponto é que este novo investidor estrangeiro, e atendendo que a dívida da empresa ainda é pesada, é a mesma pergunta que fiz, é necessário ou não fazer ajustamentos mais do que aqueles que foram feitos para passarem dos prejuízos aos lucros? Todas as empresas, sejam de média de outra área, têm que fazer esses ajustes, têm que fazer cortes, porque os tempos são diferentes. Isso está em cima da mesa no caso da empresa? A situação financeira da empresa é conhecida de todos, os nossos números são públicos, portanto não vou comentar isso. Digo, obviamente, que uma entrada de um parceiro de referência com uma robustez, com um balanço também ele robusto, obviamente que ajuda perante aquilo que é a nossa situação financeira, não resolve, mas ajuda. E a principal razão pela qual nós também estabelecemos esta parceria não é essa, é aquela que eu acabei de referir agora mesmo. Nós, também já o disse, temos um projeto que é chamado Empresa 2028, portanto, pelo próprio nome já percebeste que é até final de 2028 que temos um plano muito exigente de corte de custos, como nós dizemos, custos estruturalmente, não é só cortar custos, mas depois eles voltarem daqui a 2 meses, são custos que depois não voltam. Está a surtir efeitos, o 2025 foi muito um resultado desse corte de custos e vamos continuar a executar esse plano, portanto, nem sequer posso dizer que são ajustamentos, porque são planeados, não é? E em termos de estratégia, ou seja, o facto de existir um partner estrangeiro que faz parte da empresa a partir de agora, o objetivo, o ADN daquilo que vimos até agora dos órgãos de informação da empresa, poderá mudar? Isso não vai mudar, isso é daquelas coisas que não vai mudar. Não, nós temos um parceiro de referência que é do setor, é um parceiro que tem não só muita experiência no setor, mas que conhece o setor como nós, obviamente noutros países, e que tem como estratégia, como eu disse, tanto procurar captar sinergias, acima de tudo, na base das receitas e da tecnologia, e com total, não só respeito, mas como prioridade para o local, para os conteúdos locais. Da parte dos conteúdos locais, quem quiser também pode fazer essa investigação ou explorar isto que eu estou a dizer neste momento, não há qualquer tipo de interferência, e isso, a meu ver, seria um erro e seria uma má prática de gestão. Quer dizer, nós somos bem-sucedidos a vários níveis na produção de conteúdos, de informação, de ficção e entretenimento. Nós percebemos do métier em Portugal como outros não percebem. Portanto, em termos de negócio seria errado, mas, obviamente, em termos deontológicos, não contamos com isso, em termos de valores, porque nós também partilhamos os mesmos valores que a MFE. É um parceiro minoritário. Admite-se em alguma ocasião que o parceiro minoritário seja maioritário? Estás a criar um soundbite. Não, sou jornalista, tenho que fazer perguntas. Claro, é muito bem. Aprendi com o pai, não foi? Exatamente. Nós temos um contrato também, um acordo de parasocial que também é público, que vai durar 3 anos e depois a partir daí logo se vê. Não há nada mesmo planeado a seguir isso, mas logo se vê. Nicolau, em termos de contas, a RTP, depois de 15 anos consecutivos de lucros, termina agora com um prejuízo de 3,9 milhões. Porque é que isto aconteceu agora? A que é que se deve
e como é que vamos daqui para a frente. Bom, boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, saudar a APDC por este congresso, mais um, de grande importância para o setor das telecomunicações e para o setor dos mídia. Relativamente a isso que pergunta, enfim, acho que as justificações públicas já apareceram, mas gostava de dizer o seguinte. Eu, a primeira vez que fui, porque os conselhos de administração da RTP vão prestar contas à Assembleia da República sobre o andamento da empresa, a primeira vez que fui à Assembleia da República em 2022, e nessa altura estávamos com resultados positivos, sublinhei logo a ideia de que o facto de nós termos as nossas receitas estagnadas, congeladas, como se queira, 80% das nossas receitas estão aí, mesmo em publicidade, nós temos limitações, como têm os operadores privados em matéria de exibição de publicidade, com os custos a aumentar e com as receitas mais ou menos congeladas, um dia as coisas a linha dos custos ia ultrapassar, obviamente, a linha das receitas. Foi o que inevitavelmente aconteceu e a isso juntou-se outro tipo de situações. Juntaram-se 2 anos de inflação elevada. Em anos anteriores a inflação tinha andado sempre muito próxima de 1%, 2% e, portanto, apesar de tudo, os aumentos salariais não tinham um peso muito grande. Portanto, essa foi uma dos impactos que houve nesta evolução. E depois houve algo que tem a ver claramente com o andamento da nossa atividade e a necessidade de adaptar a empresa naquilo que está plasmado no nosso plano estratégico para a transição digital. Isso exige pesados investimentos. Nós fizemos um investimento muito pesado e esse investimento tem 2 pontos essenciais. É investimento, obviamente, em tecnologia, em novos equipamentos, etc., mas também um investimento que passa pela revitalização da força laboral, digamos assim, da RTP, quer em matéria etária, quer em matéria de competências. E por isso fizemos um plano de saídas voluntários, que no total teve um encargo à volta ultrapassou os 7 milhões de euros, e temos um plano de investimentos, está em curso, que é um investimento que só para este ano estão contemplados 15 milhões de euros. E, portanto, tudo isto junto, com receitas congeladas e com este tipo de, digamos, despesas extraordinárias, podíamos não ter feito os investimentos, podíamos ter ficado parados, etc., mas isso era comprometer o futuro. E, portanto, este Conselho de Administração recusa-se a fazer isso, a empresa vai continuar a existir, vai continuar a funcionar e tem de se adaptar aos novos tempos. Estes resultados põem em causa o plano de reestruturação? Não põe em causa o plano de reestruturação. São uma consequência? Inclusive está a ser negociado com o Governo um novo plano de saídas voluntárias, precisamente para continuarmos a tentar essa renovação, quer do ponto de vista etário, quer do ponto de vista de competências das pessoas que trabalham na RTP. Hoje em dia, e iremos seguramente falar nisso, o aparecimento, enfim, a emergência e força da área digital, que é claramente o centro dos operadores de mídia em todo o mundo. Mas também da inteligência artificial, que nos pode, bem utilizada, pode nos resolver um conjunto de processos produtivos que hoje em dia exigem muitas pessoas, exigem muita intervenção laboral, pode realmente simplificar bastante a nossa atividade e, portanto, é algo que é fundamental fazer. Tivemos resultados negativos. Tivemos, mas isso é uma consequência destas orientações que nós temos vindo a seguir. Sendo um resultado ou uma consequência dessas alterações, se calhar extraordinárias ou excepcionais, pergunto se a perspectiva para 2026 e 2027 é melhor. O financiamento não cresce, até prova em contrário. Nós estamos a lutar para ter resultados operacionais positivos em 2026, se houver um novo plano de saídas voluntárias, que é o que se perspectiva neste momento, os resultados globais serão de novo negativos, mas termos resultados operacionais positivos em 2026. Esses ajustes também que é preciso e que têm sido feitos na RTP, há uma grande pressão a nível do Serviço Público Internacional para ajustar recursos humanos e técnicos. A BBC vai cortar 10% dos seus cerca de 21.500 funcionários, ou seja, vai cortar 2.000 postos de trabalho. Isso será uma situação que poderá ser forçada na RTP? Não, eu penso que o que nós estamos a fazer é aquilo que eu disse, ou seja, tentar requalificar os nossos recursos humanos e tentar, obviamente, também do ponto de vista etário, ter uma média mais nova. A média etária na RTP, neste momento, anda na casa dos 52 anos e nós estamos a tentar baixar também essa média etária. Todos os operadores, enfim, ouvimos falar aqui
os 2 operadores privados que estão aqui presentes, e todos eles estão a olhar para essa área, a área dos encargos, dos custos. Fazer televisão custa muito dinheiro, e lá iremos falar disso, mas eu queria saudar a doutora Carla Martins pelo que disse aqui, porque, neste momento, o que se vive em matéria de concorrência no setor de comunicação social, não só em Portugal, é um autêntico faroeste. Ou seja, os grupos locais são obrigados a cumprir regras muito, muito pesadas, digamos assim. Não podem exibir determinados conteúdos fora de determinadas horas, não podem ter publicidade, mais X publicidade, etc. Inúmeras regras que têm, enquanto as grandes plataformas, os streamings, os YouTubes, etc., produzem os conteúdos que querem, quando querem, à hora que querem, não pagam quando nos levam os conteúdos que produzimos, quando operam com esses conteúdos para ganharem dinheiro, e, portanto, isto é tão evidente. Eu concordo com a doutora Carla Martins, que acho que é muito difícil haver esta regulação e estas regras definidas a nível nacional. Mas, então, é fundamental que todos os operadores, e não só as entidades reguladoras como a AERC europeias, mas também as autoridades de concorrência a nível europeu, que se entendam relativamente a isto. Nós estamos, efetivamente, a ser expoliados do nosso trabalho. Não estamos a ser pagos por aquilo que produzimos. E, portanto, é fundamental. Nós vivemos, nesta matéria, sublinho, num autêntico faroeste. Os pequenos cumprem as regras todas e os grandes fazem o que lhes apetece. Pedro Mares Leitão, vamos olhar para aí. Os concorrentes principais de quem está à frente de um grupo de média em Portugal são os que estão aqui sentados ou não? Ou são, como disse o Nicolau, por exemplo, o YouTube. Quando nós vimos a dimensão do YouTube, e há poucos meses em conversa com o responsável máximo da EBU, a dizer que o grande concorrente é o YouTube, atendendo às regras e atendendo à produção e à audiência que tem e à publicidade que capta. Eu acho que, por enquanto, ainda varia de segmento para segmento. Essencialmente, nós partimos as áreas de atividade em que estamos em 4, a informação, a ficção, o entretenimento e o desporto. E nestas 4, claramente, os concorrentes são diferentes. Na informação, diria que a concorrência evoluiu bem, e aproveitando, não está cá o nosso concorrente da Média Livre, posso-lhe fazer um elogio, que é a News Now, veio juntar-se ao grupo de 4 canais, dos 3 canais de informação que nós já tínhamos, e temos 4 canais de informação, todos eles muito fortes, que chegam por vezes perto dos 10% de cota de audiência, e, portanto, isto é uma realidade dos últimos anos, que não existia. Recuando há 5 anos atrás, isto era uma realidade que não existia. Os canais de informação que existiam somavam 2, 3% de cota de audiência, agora podem somar 10%. Na última noite eleitoral, a CNN começou com uma programação autónoma da TVI e arrancou às 8 da noite com 8% de cota de audiência, portanto, concorria como se fosse um canal aberto normal. E, portanto, eu acho que houve aqui uma realidade na informação que estes canais associados às suas áreas digitais tornaram-se relevantes na informação, e, portanto, obviamente que a informação neste momento é um mundo muito aberto e todos nós temos informação no telemóvel à nossa disposição e, portanto, todos os pequenos sites nacionais são nossos concorrentes, mas na realidade, de dimensão, eu diria que os concorrentes são os 4 grupos que estariam aqui representados, que se cá tivesse o Luís Santana. Na ficção, eu acho que claramente a concorrência aí está a evoluir muito para as plataformas, os operadores de streaming controlam a ficção, portanto, eu diria que o nosso maior concorrente aí é a Netflix. Temos feito, nós como a SIC, temos começado agora a experimentar com parcerias com a Amazon Prime Video e também com a Disney, no caso da SIC, e essas parcerias é um bocadinho sensação de dormir com o inimigo, não é? Portanto, vamos ver o que é que isto dá, mas enquanto dar, vamos... Já que não os podem combater, juntam-se a eles. Tem sido isso, mas enfim, temos sempre com o risco de que estamos a passar pela audiência que pode nunca voltar. Na área do entretenimento, aí, de facto, isto está a multiplicar-se. É difícil saber exatamente quem é que são os concorrentes, mas as televisões abertas têm um papel relevante e importante, embora seja a concorrer neste momento com muitas formas de entretenimento que essencialmente estão no telemóvel. Portanto, as redes sociais são concorrentes dessa nossa atividade. E, finalmente, o desporto. No desporto, estamos agora a passar pela negociação com a FIFA difícil dos direitos do Campeonato do Mundo, que será já no mês que vem. E é uma negociação que diz muito sobre o futuro, não é? A FIFA basicamente quis fixar o preço, e o preço, se não me engano, pelas nossas contas, dava 30% ou 40% acima do último preço que praticaram. Não sei se não era mais, que capaz de ser mais do que isso. E nós ousámos dizer que não, e a FIFA disse que então não nos fornecia. Existindo a obrigação para os operadores de televisão aberta de mostrar alguns jogos, criou-se aqui o impasse do que é que se vai passar agora exatamente. E, de repente, nessa realidade, temos a entrar o YouTube,
portanto, aqui através do seu operador brasileiro, a Live Mode, mas essencialmente estamos a falar do YouTube, que está a entrar comprando os direitos para o digital, portanto, e também transmitindo... Mas já se nota que o YouTube é um concorrente direto em Portugal ou não? Olhando para os dados que aqui tem, no Brasil domina 57% do consumo televisivo. Sim. É brutal. Em Portugal já se sente o peso de roubar a audiência. A realidade no Brasil é muito diferente. A distribuição de televisão no Brasil está, a parte paga está a cair a pique, não é? Portanto, acho que chegou a um máximo de 40% e desde aí tem caído e creio que está agora abaixo dos 15%. Enquanto que em Portugal temos os nossos famosos, nível mundial, quase 98%, e, portanto, nós estamos numa situação muito diferente daquela que vive o Brasil. E, portanto, estando nós nesta situação, obviamente que o YouTube não está na mesma posição e não é a mesma ameaça, mas claramente vem com capacidade de investimento e com vontade de fazer o mesmo estrago que está a fazer no Brasil. E neste momento vem maquilhada, com um ar bastante jovial de live mode, mas estamos a falar com a Google e nós já passámos por essa negociação nos últimos 15 anos e sabemos que é uma negociação muito difícil e que temos que tratar com muito cuidado. Francisco Pedro, é o YouTube a ameaça do negócio em Portugal, nesta altura? Nós começámos por falar da Netflix, do streaming, e com a evolução dos anos temos este fenómeno agora, até mesmo pelo dinheiro, pelo poder que têm, pelo consumo televisivo e pelos direitos que conseguem pagar, que às vezes os grupos não podem pagar. Sem dúvida, e não é só para os 3 grupos que aqui estão em palco, mais o quarto, que é a Média Livre, mas para todo o ecossistema mediático, neste caso, no qual eu incluo também os operadores de telecomunicação. Amanhã aqui estarão e podes também fazer, não sei se serás não, tu, não serei eu, mas alguém fará. Pode fazer essa pergunta, perceber como é que eles veem também esta entrada como uma ameaça, uma oportunidade. Respondendo à tua pergunta, nós vemos, que já foi dito, os streamers, alguns deles são nossos parceiros, Amazon, Disney+, a Netflix é um concorrente mais forte pelo o sucesso que tem e a popularidade que tem em Portugal, portanto há que ter um pouco mais de cuidado, mas nós revemos-nos pelo facto de serem produtores de conteúdos de qualidade e long form, portanto com alguma duração e profissionalmente, não é, produzidos, revemos-nos e temos mais empatia, por assim dizer, com uma Netflix do que com um YouTube, e a Netflix também, além disso, está neste momento, é a nossa concorrente cada vez mais forte, porque está a entrar também nos conteúdos live, cada vez mais é um canal de televisão em si mesmo, não é? Então, começa pelo on demand, já está no live, tem os podcasts, portanto já é um agregador também nesse sentido. Era distribuidor, agora cada vez mais produtor de conteúdos, seja a que nível for. Mas também já está a querer ser medido, por exemplo, nos Estados Unidos pela Nielsen, portanto está a mostrar que quer jogar as regras do jogo. É um grande contraste com as plataformas de partilha de vídeo e, obviamente, que aqui temos o YouTube, que é monopolista, tal como o Google também é monopolista no search. Portanto, a Google faturou 77 mil milhões de euros no primeiro trimestre deste ano. A Meta, 56 mil milhões, só no primeiro trimestre deste ano. Isto estamos a falar em gigantes que é preciso saber como combater. Eu já disse como é que nós podemos combater fazendo parte de uma determinada rede, mas também é preciso esta intervenção, é preciso repensar e redefinir aquilo que é a intervenção regulatória, já foi aqui também falado, a intervenção do Estado, a intervenção das instituições europeias. O YouTube é um free rider em termos regulatórios. Não contribui como uma Netflix ou outras plataformas de streaming, uma Disney ou uma Amazon, para a cota de produção de conteúdos nacionais, locais e europeus. Não contribui. Porquê é que isso não acontece? Ou seja, há um desleixo, há uma apatia do legislador, há uma distração. Distração é quase impossível. Não é uma distração. É a forma como o YouTube. Eu não quero dizer intenção, se há uma intenção. O YouTube caracteriza-se como uma plataforma de distribuição quando nós sabemos que não é bem assim, não é? Portanto, este exemplo da Live Mode é um exemplo claro de que estas parcerias são parcerias que disfarçam uma produção de conteúdos ou uma ligação que já está próxima de uma produção de conteúdos e não é uma parceria típica de distribuição. A entrada da Live Mode em Portugal é um piloto para aquilo que vai acontecer no resto da Europa, portanto ninguém pode ter algum tipo de dúvida que isso vai acontecer. E o facto de haver este tipo de movimentos, eu sei que é difícil para um regulador que em Portugal fazer algo em relação a isto,
mas há formas de o fazer. Há formas de... Nós próprios temos feito esse trabalho, junto tanto do regulador como do governo, mostrar como é que é possível fazer isso. Explicar exatamente, regra por regra, no caso da publicidade, que é o que nos E percebes porque é que não há ação até agora? Acho que tem que haver aqui também interesse por parte do Estado. Há coisas que têm que ser feitas a nível europeu, e como foi dito há pouco, esta diretiva da AVMS é uma ótima maneira de se revisitar este tipo de situações. Mas há coisas que podem ser feitas em Portugal. Esta questão já foi aqui dita pelo Nicolau, de haver determinados horários em que não podem ser, colocados determinados spots em televisão, é absurdo. Quer dizer, um miúdo pode ver um anúncio da Jameson num site qualquer de whisky às 10 da manhã, mas nós não podemos fazer um anúncio da Superboc. Passa a publicidade, peço desculpa aos concorrentes aqui. Vem uma encomenda. Às 10h30, se calhar às 10h30 da noite. E quem diz isto diz o ecrã fracionado. Quer dizer, esta coisa da live mode, ter jogos em sinal aberto, e o Pedro há bocado não disse isso, mas nós quando falámos com a FIFA dissemos que não íamos pagar a valor e que devíamos também ter um desconto por causa exatamente de ter a ver aqui estes jogos em sinal aberto, mas gratuitamente no YouTube, porque nós vamos pagar mais quando devíamos estar a pagar menos pelo facto de já haver aqui esta distribuição gratuita. Eles vão poder fazer o que querem, não é? Com estes jogos do Mundial. Nós não podemos fazer nem um décimo do que eles podem fazer, é ecrã fracionado, publicidade, do que for. Isto é completamente injusto, não só pelo facto do investimento que estes grandes plataformas têm a seu dispor, mas também pelo facto de haver aqui uma necessidade premente de corrigir estas assimetrias regulatórias. E se nós não o fizermos rapidamente, isto, claro, como diz o Nicolau, o faroeste pode ter consequências muito complicadas. Nicolau, para além daquilo que começaste por dizer, que é a questão da regulamentação e da desvantagem em que vocês estão que nós estamos perante o YouTube, eu pergunto, o YouTube também é um concorrente de um serviço público, ou aquilo que faz dificilmente, ou de uma forma mais difícil, vai tocar no que é obrigação de um serviço público de televisão e de rádio? Nós estamos numa situação de concorrência total, digamos assim, e os grandes operadores internacionais, streaming, plataformas, etc., antes não entravam no nosso negócio, digamos assim, ou pelo menos havia ali algumas fronteiras. Hoje em dia entram em todos. Como estava a dizer aqui o Francisco Pedro, esta história de o Mundial de Futebol ir estar no YouTube, através do Live Aid, é algo que mostra que eles vêm tocar no nosso negócio. Nós estamos porque o podem pagar. Porque o podem pagar e porque têm muitos mais meios, como foi referido, não é? E, portanto, a mensagem essencial é que este tipo de situação está a dar cabo dos operadores locais de mídia, do ponto de vista de negócio, de sustentação, de sustentabilidade. E eu não falo dos operadores privados ou dos operadores públicos, está a dar cabo do setor nacional em diversos países. Só acrescentar também, e a mensagem que passa também para os anunciantes que investem neste tipo de plataformas é de opacidade, é de desregulação, é de falta de controle, em vez de estar a investir nas relações aqui locais, nas métricas que nós aceitamos todos, que são métricas independentes de mercado. É só também complementar. Isto e eu já agora aproveito para, puxando a brasa à minha sardinha, nós, no nosso, enfim, como televisão do setor público, temos de cumprir determinadas metas que estão estabelecidas no contrato de concessão e que a ERC, enfim, todos os anos faz a sua avaliação disso. E, por exemplo, eu deixava aqui um recado para a ERC. Por exemplo, nós apoiamos muito a produção independente. A produção independente em Portugal, sem o ICA e sem a RTP, seria muito menor do que é hoje em dia. Nós estamos relacionados com mais de 150 produtores independentes que nos apresentam projetos, nós produzimos, etc. E, entretanto, de repente, houve uma tendência que nasceu na Ásia, está também na América Latina e na Europa tem vindo a avançar, que são as microséries. As microséries são apenas para os telemóveis, mas dão emprego a atores portugueses, a realizadores portugueses, etc. O que não acontece quando são do YouTube. O que não acontece quando são do YouTube. Bom, nós fizemos 5 microséries. Essas 5 microséries tiveram 17 milhões de visualizações. 17 milhões. Contam para a produção independente que a RTP tem de apoiar? Não contam. Porque não está na lei. Não está na lei porque o que está na lei é que tem de passar na televisão.
E, portanto, isto não pode ser. A legislação tem de se adaptar a estas novas situações. E as situações estão a mudar muito rapidamente, nenhuma dúvida sobre isso. Mas a legislação tem de começar a olhar para isto, porque senão, como digo, o setor dos mídias em Portugal e noutros países também seguramente, estamos a falar em Portugal, a TVI, a SIC, a Média Livre, têm problemas cada vez maiores de sustentabilidade. Não tínhamos nenhuma dúvida sobre isso. E eu só queria dizer aqui ao meu colega da esquerda, ao Pedro, dizer o seguinte. Eu, numa vida anterior, fui economista. Ouvi vários governantes, sempre que havia uma crise mundial, dizer, bom, nós pode ser que escapemos. O que eu gostava de dizer é, efetivamente, eu confirmo, também a evolução da publicidade na RTP no primeiro trimestre do ano foi simpática, está acima daquilo previsto, mas nós não vamos escapar. Se houver uma crise mundial, Portugal vai, obviamente, a economia portuguesa vai abrandar muito significativamente. Curiosamente, Isso. hoje tivemos, ao longo do dia, vários assuntos foram aqui debatidos e vamos bater ao mesmo assunto, o excesso de regulamentação na Europa. Nós gabamos-nos, no bom sentido, de há regras que são cumpridas, mas depois isso em termos de competitividade e de desenvolvimento e de inovação de negócios, noutras áreas que vimos aqui, tem problemas. Depois há outro obstáculo ainda, e queria ir por aí, a necessidade de utilização, ou melhor, quem faz conteúdos tem direitos, os direitos têm que ser pagos. Se utilizamos uma música e bem, temos que pagar, tem que pagar à Sociedade Portuguesa de Autores. O YouTube também é esse faroeste, ou seja, como é que se protege a propriedade intelectual que é produzida pelos grupos que aqui estão? Deixa-me só dizer, o problema pode ser excesso de regulação, mas o problema maior neste momento é que se apliquem as regras a todos e não só aos operadores discriminação, locais. então. Desculpe, Pedro. Exatamente. Bom, eu creio que o YouTube, todo o seu conceito é baseado numa economia de criador, não é? Portanto, eu acho que do ponto de vista de discurso e do ponto de vista de posicionamento conceptual, eles têm as coisas certas. Eles tentam, na prática, contornar os grandes grupos de comunicação e oferecer ao criador diretamente os meios, a possibilidade de chegar diretamente. É um privilégio estar no YouTube, não é? É o que eles dizem. E o próprio YouTube tem a máquina depois para rentabilizar e depois remunerar o criador por fazer. Não é? O problema aí é sempre a escala em que querem premiar o criador, é uma escala que nunca representa uma ameaça, não é? Portanto, na prática, quanto mais fragmentado seja o mercado dos criadores, mais, obviamente, o distribuidor tem poder, e é assim que o Google, em geral, se tem portado neste mercado, como o resto das plataformas. Mas, se quiser, mais do que o YouTube neste momento, o Google é uma preocupação neste momento, porque é neste momento um gigante ferido, não é? O Google parece ter perdido aqui um bocadinho a corrida, ou pelo menos o arranque da corrida, na inteligência artificial, e isso está a ameaçar o motor de busca, que é a sua principal fonte de receita, a sua principal fonte de negócio. E isto torna aquilo que foi, provavelmente, o gigante tecnológico mais sofisticado e mais rápido a avançar dos últimos 20 anos, em algo que está ameaçado, que vai querer ultrapassar quem ameaça ultrapassá-lo. E eu acho que quem ameaça ultrapassá-lo, neste momento, são 3 empresas que não são cotadas e esperam cotar em breve, que é a OpenAI, a SpaceX, que inclui a sua operação de inteligência artificial, e a Anthropic, com a Claude, que são neste momento todas privadas, e as 3 claramente vão se mover muito rapidamente e serão empresas que se poderão cotar com valorizações de bolsa pela primeira vez superiores a 1 trilhão, não é? Portanto, a 1 milhão de milhões. Portanto, de repente temos uma nova realidade nos mercados financeiros mundiais, que é alguém que entra no mercado e de repente é maior do que quase totalidade, só não é maior do que 5 ou 6 empresas que existem cotadas a nível mundial. E de que forma é que isso pode alterar a situação que estamos a falar? Essas 3 empresas, se forem cotadas, e isso parece poder acontecer se não houver uma crise financeira, mas parece poder acontecer nos próximos meses, terão uma capacidade de investimento que este problema que nós estamos a falar aqui com o YouTube vai se massificar, vai se alargar a tudo o resto. E, de facto, aí o presidente Trump nisso é uma ameaça no sentido que ele parece ser o CEO da economia mundial em geral, que é o que eu acho que ainda nos protege um bocadinho da crise, da iminência da crise que aí vem, e certamente o CEO da economia e da Bolsa americana. Portanto, vai ser o principal defensor dessas empresas e qualquer ameaça regulatória europeia vai ser vista como uma hostilidade em relação aos Estados Unidos. Portanto, nesse cenário, o que é que nós podemos fazer? Acho que temos que continuar a fazer um pouco o nosso trabalho de sempre, mas, acima de tudo, perceber que vamos ser muito pequenos neste jogo e, portanto, tanto quanto possível, trabalhar em conjunto. E acho que o que temos feito, por exemplo, na negociação com a FIFA, tem sido um bom passo nessa direção e esperamos continuar a fazer passos nessa direção, porque se não nos unimos,
enfim, operadores que tenham um mínimo de escala a nível nacional. De facto, o problema que vamos ter é que vamos ter essas grandes plataformas de distribuição e depois pequenos criadores sem escala a nível nacional. É um bocadinho essas as duas realidades em que vamos viver. Temos também aqui outro problema, que é o problema geracional. Francisco Pedro, até que ponto é que o facto de haver uma substituição das audiências, e agora não vemos só uma geração mais nova, mas vemos os mais velhos agarrados ao telemóvel e ir ao YouTube, a renovação de audiências consegue ser acompanhada, mais novas, consegue ser acompanhada pelos produtos que os grandes grupos estão a fazer? Já sabemos que não têm tempo para ver uma televisão generalista, que vão consumir um pouco de informação de 24 horas, mas para que é que eu vou esperar às 8 da noite ou às 10 da noite se posso ver de imediato? Ou seja, como é que isso se combate? Como é que se agarra essa audiência, que já é uma audiência YouTube, como alguns lhe chamam? Ainda bem que fazes essa pergunta, porque há pouco também, no painel anterior, falava-se muito sobre uma expressão que é média tradicionais. Eu já disse aqui várias vezes que acho que é uma expressão que deve ser abolida. Média tradicionais leva-nos sempre para uma era jurássica, em que nós somos dinossauros e nós não somos dinossauros. E nós estamos aqui a fazer algumas queixas em relação àquilo que se está a passar, é porque de facto é injusto e é injusto há muitos anos e, portanto, acho que é importante agora darmos também aqui um passo e perceber o que é que nós estamos também a fazer e o que é que fizemos desde sempre. Os bons mídia, eu digo, em vez de média tradicionais, digo os média de confiança, no qual nós aqui nos incluímos, têm sempre estado um passo à frente, antecipado sempre as tendências e hábitos de consumo, e é por isso que estamos aqui hoje. É porque, felizmente, estamos aqui ano após ano. Infelizmente, as queixas são muito parecidas. A questão do roubo, do furto de propriedade intelectual, como se fosse uma coisa completamente diferente de uma propriedade material, como se não contasse, como se não fosse importante para o setor, para a produção de conteúdos, para empregar jornalistas, produtores, atores. Tudo isto, Adianta uma ação judicial? ou há um acordo... Adianta ou não serve para nada? É tão fácil como isso. Ou nos pagam, ou então há ações judiciais. Mas pergunto eu se as ações judiciais depois têm consequências, de facto. Estão a correr neste momento, estão a correr em várias partes do mundo. Aqui também, aqui como nós somos um país com uma escala menor, precisamos de nos unir e é a única maneira. E noutros países como a Dinamarca, por exemplo, os paulistas uniram-se e estão a processar, julgo que é a OpenAI, e portanto tem que ser assim. Mas respondendo à tua pergunta, nós, em relação aos mais novos, nós temos que ter a noção de que a nossa grande vantagem competitiva, e falo por nós, mas falo também aqui um bocado por todos, é as nossas marcas. Nós temos, no caso dos canais RIC, temos 99% de cobertura. Imagina aqui cada um de nós 100% de notoriedade no país em relação às nossas marcas. Isso é muito importante ninguém se esquecer que é capital no qual nós devemos estar sempre a investir. E essas marcas trazem credibilidade. Foi aqui também já referido pela Carla Martins o tema do estudo, o Reuters Institute for the Study of Journalism, que ano após ano tem tido bons resultados para Portugal na questão de confiança, na parte do jornalismo, infelizmente com alguma erosão, mas melhor que noutros países. Mas no caso dos conteúdos de entretenimento e ficção também, mais uma vez, as pessoas associam-nos como a uma chancela de qualidade em relação aos nossos conteúdos, qualidade, de popularidade, como quiseres dizer, chamar. Isso leva a que nós tenhamos que nos adaptar àquilo que é o nosso discurso às diferentes plataformas. É tão fácil, entre aspas, quanto isso. E temos-lo feito. Vou dar exemplos. Portanto, no nosso caso, os podcasts. Nós não somos uma empresa que alguma vez tínhamos tido no nosso portfólio rádio. Os podcasts é uma maneira muito rápida e direta de chegar aos mais novos. E já é um negócio ou não? É um negócio. Já se consegue fazer negócio? Nós somos líderes em podcasts em Portugal, em audiências e também, sem dúvida, também em termos de monetização e receitas. Não é um negócio que nós gostaríamos, mas, como diria o Dr. Balsemão, é um arbusto, não é? Ele fala sempre nas árvores e nos arbustos. E é um arbusto do qual nós nos orgulhamos. Mas orgulhamos porque o target que nós conseguimos atingir, já não conseguimos atingir muitas vezes noutro tipo de plataformas. E, através dos podcasts, conseguimos, por exemplo, também fazer parcerias que não passam, por exemplo, pelo YouTube, mas passam pelas nossas próprias propriedades. Porque nós temos de estar também a fazer promoção no YouTube, fazemos promoção também no Instagram. Nós somos a marca noticiosa, a SIC Notícias, com mais seguidores no país no Instagram, 1.2 ou 1.3 milhões de pessoas. Temos que chamar as pessoas para as nossas propriedades, mas temos que ter com as pessoas onde elas estão. Os podcasts é uma boa maneira de chamar as pessoas para a antena, para o jornal, seja o que for. E fizemos Mas aqui... conseguem perceber o que é que um post no Instagram ou um podcast leva depois para a jornalista ou para Não o é possível fazer essa correlação, mas sabemos que há uma popularidade de determinados comentadores
Criadores também, nós conseguimos trazer para o nosso perímetro pessoas como o José Maria Pimentel com o 45 Graus, o Guilherme Geirinhas com o Bom Partido, pessoas da casa como o Pedro Anderson com o Contas Poupança, que fizemos uma OPA ao podcast dele. Tudo isso faz parte desta nossa necessidade de ir atrás de públicos mais jovens e estar onde eles estão. Qualquer conteúdo que seja criado tem que ser pensado logo de uma forma de 360 graus, qual é que é, portanto, o tipo de conteúdo que deve ser colocado em cada plataforma. Sendo que a base tem que ser a mesma. No caso do jornalismo em particular, tem que ser, nós não podemos fingir que não somos, e isso só nos vai descredibilizar. Nós temos que continuar a ser aquilo que nós somos. As pessoas, falámos aqui também há um bocadinho no painel anterior sobre a desinformação, não sei se vais lá também a esse ponto, mas, de facto, podemos fazer a diferença falando numa outra linguagem, sem fingir aquilo que nós não somos, fazendo estas experiências, algumas delas correm bem, infelizmente nunca nos têm corrido bem nos podcasts, mas nunca descurando também daquilo que são os nossos leitores e espectadores mais velhos. E quem diz mais velhos, já nós nos incluímos nos mais velhos. Também não é, eu então aqui não digo nada. Bom, já vamos à desinformação, que é importante. Nicolau, eu ia pegar na ideia da credibilidade, a credibilidade como um fator de diferenciação. Consegue-se com a credibilidade ainda atrair mais público numa altura em que as deepfake funcionam, em que a desinformação também, e que muita gente, infelizmente, não se preocupa com essa credibilidade. A credibilidade ainda continua a ser a marca que pode ser distintiva? Bom, deixa-me dizer, em relação aqui, algumas afirmações que foram feitas, o seguinte. Efetivamente, as televisões, as audiências em televisão têm vindo a cair. Isso é inexorável, basta olhar para elas. E, no entanto, o consumo de audiovisual nunca foi tão grande como agora. E isso resulta precisamente porque os operadores lineares, se têm reinventado, precisamente, através de podcasts, através de outro tipo de conteúdos, à procura de novos públicos, sobretudo os públicos mais jovens, que não estão nos meios, digamos, tradicionais de rádio e televisão. Portanto, isso tem acontecido. Dito isto, como é que se combate, agora na parte da informação, como é que se combate esta erosão que tem havido ao longo dos anos, apesar de, como foi aqui referido, nós temos 4 canais de televisão a dar informação todo o dia, não é? Portanto, alguma coisa deve acontecer para haver 4 canais que se conseguem sustentar a dar essa informação durante todo o dia. A questão essencial é, obviamente, a credibilidade. Isto pode não ser percebido exatamente por toda a gente, mas nos momentos de crise, e nós passamos por 2 recentemente muito assinaláveis, houve claramente picos de audiência nos operadores que têm uma marca de qualidade, na procura de informação sobre o que se estava a passar. E isso é um bom sinal. É um sinal episódico, não quer dizer que aconteça todos os dias, mas é um bom sinal de que, efetivamente, em situações em que é necessário saber quem efetivamente está a dar uma informação com garantia, uma informação certificada, são operadores de confiança e procuram as marcas tradicionais. Portanto, é isso que nós temos de fazer, é lutar todos os dias por um jornalismo de confiança, de rigor, de independência, de equidistância, de inclusão, que combata a xenofobia. E não é geracional, pegando aqui no que estamos a falar, ou seja, se a nova geração está preocupada com isso ou com o imediatismo e com o easy, que é carregar com o dedo e ter essa informação, mesmo que ela não seja verídica. Claro que é evidente que é isso que acontece hoje em dia. Há estudos que dizem que em matéria de atenção, enfim, falava-se aqui da necessidade de captarmos atenção, hoje em dia a atenção que é disponível para ver qualquer conteúdo anda inferior a 30 segundos, etc. E, portanto, é evidente que isso acontece. Mas, hoje em dia, também existem experiências, algumas delas, penso eu, razoavelmente bem-sucedidas, de tentar produzir conteúdos informativos rigorosos, dirigidos precisamente para públicos que têm muito pouco tempo para dar atenção a isto. E são conteúdos noticiosos, a BBC tem feito esta experiência e há outras áreas, né? Enfim, uma televisão austríaca fez o mesmo, enfim, no Norte, televisões no Norte têm vindo a fazer este tipo de experiência, conteúdos informativos que passam, enfim, nas áreas mais, digamos, tradicionais, a televisão e a rádio, e depois são desconstruídos, digamos assim, para, de algum modo, serem dirigidos a esse tipo de público. É o que se anda tudo a fazer, mas que tenham sempre por trás, apesar disso, tenham sempre
por trás esse selo de garantia. É o que se anda à procura. Agora, a gente não consegue reinventar o mundo. O mundo está a ir nesse caminho. Nós temos de tentar, de algum modo, mudá-lo. Há uma questão que se coloca sistematicamente, as pessoas não leem. Se nós formos ver hoje a produção literária em Portugal de livros, é muitíssimo superior, de longe, muitíssimo superior Muitas vezes as àquela pessoas que existia há perguntam, 50 mas anos. quem é que o está a ler? Mas se os produzem, alguma coisa algum negócio deve haver ali por trás. Alguma coisa, porque enfim, não há também nenhuma empresa que esteja a produzir livros e que depois, obviamente, esteja sempre a perder dinheiro. Portanto, efetivamente, há aqui fenómenos, e eventualmente nós nem os conseguimos detectar todos na sua essência, mas há fenómenos interessantes e as pessoas procuram efetivamente cada vez mais conteúdos. Conteúdos audiovisuais que são os mais fáceis de consumir, sem nenhuma dúvida, mas há alguma procura por isso. É claro que depois, entre tentar distinguir entre um conteúdo que é um conteúdo claramente voyeurista, um conteúdo para estimular as emoções e outro conteúdo mais pesado, digamos assim, mais sério, é claro que a concorrência também é um pouco desleal. Mas volto a dizer, nas duas situações de crise que o país viveu recentemente, todos nós tivemos picos de audiência. E na era da desinformação e das deepfake, como é que se combate quando se tem regras que os outros não têm, quando se tem concorrentes como aqueles que já falámos aqui, que são gigantes perante a dimensão de Portugal, e como é que se combate a desinformação? Eu acho que, mais do que técnicas e metodologias, acho que vai viver muito de culturas e de atitudes. E acho que a RTP, a SIC e a TVI, acho que cada uma à sua maneira criaram dentro de si culturas que são formas de assegurar que se procura evitar. Eu acho que a principal causa que resulta na desinformação, que é a tendência para a polaridade da nossa sociedade. Não é? As redes sociais, a capacidade, só termos capacidade de lermos textos de um minuto ou de dedicarmos com profundidade a um determinado tema pouco tempo, leva a que necessariamente esse tema seja maltratado. Falava outro dia o Presidente da Assembleia da República, no seu discurso, na responsabilidade que existe na classe política por ser mal vista pelo público. E existe, obviamente, responsabilidade dentro dos grupos de comunicação social de ter deixado o seu discurso migrar e evoluir um pouco para o discurso das redes sociais, que era um discurso de pouca atenção, pouca concentração e, por isso, muita polaridade simplificada. Eu acho que a cultura que existe entre as empresas combate esse espírito e acho que deve ser alimentado. E isso vive, obviamente, tem que viver da cultura das pessoas, do esforço das pessoas terem vontade e, obviamente, do ponto de vista das empresas, lhes criar um futuro para as pessoas que entram amanhã em cada uma das nossas empresas acreditarem que daqui a 30 anos, 40 anos ainda vão ter empresa e vai haver ali um futuro. Eu acho que isso, esta evolução tecnológica tão rápida tem posto isso permanentemente em dúvida e acho que temos que combater isso, não necessariamente tentando ser a próxima SpaceX, né, a próxima Machine, tentando ser fiel aos nossos princípios, mas sempre com uma reinvenção permanente do ponto de vista tecnológico e uma adaptação permanente a estas novas vagas tecnológicas. Mas até que ponto, nós vimos o aspecto mais negativo que pode esta nova tecnologia fazer na informação, mas e o contrário, ou seja, a utilização da inteligência artificial em todo o seu esplendor, e vem agora a inteligência artificial avançada, pode ajudar os grupos de média a chegar a um determinado tipo de audiência, a fazer o trabalho de outra forma melhor, a ter uma concorrência melhor, ou estamos numa fase muito embrionária? Nós hoje fizemos aqui comparação com várias geografias, nomeadamente com a China, com os Estados Unidos e também, por causa da regulamentação, não podemos evoluir nessa área. Eu pergunto se é um instrumento que já ajuda ou estamos muito longe disso. Não, já ajuda e, claramente, um dos projetos importantes que temos para o ano que vem é exatamente na área da inteligência artificial enfim, pelo que já vemos a acontecer, achamos inevitável que vai condicionar muito o nosso trabalho de muitas formas diferentes, por ganhos de eficiência, por reconversão do modelo de negócio, por reconversão de processos. Acho que em todos esses aspectos a inteligência artificial vai ter aqui um peso muito grande. Acho que, de qualquer forma, se quiser, a principal mudança que virá daí será uma ameaça destes gigantes que vão ser criados a curto prazo. Porque eles necessariamente vão fundamentar a valorização bolsista que vão criar com base num plano de crescimento mundial, que obviamente vai integrar o mercado português e, portanto, inevitavelmente vamos ter cada um desses gigantes com o seu plano de negócio a concorrer diretamente na nossa área e, portanto, a forçar-nos a ir
a avançar nesse sentido. E o que eu diria, acho que aí o contexto é muito importante e, portanto, acho que já falámos muito sobre o que a Carla Martins disse e a importância da ERC estar aberta aqui a estas mudanças. É muito importante não termos lastros. Continuamos a, enfim, desculpem insistir num tema tão antigo, estamos a falar de novidades, falar de um tema tão antigo, mas há 3 anos atrás vim aqui dizer que a TVI estava preparada para sair da televisão digital terrestre e ainda continuamos sem saber exatamente o que é que vai ser a televisão digital terrestre em 2030. Daqui a 3 anos sabemos que vai acabar a atual licença e não sabemos o que é que vai acontecer. E, portanto, cada um de nós andou a pagar, bom, no conjunto pagámos 12 milhões de euros por ano para contribuir para uma coisa que serve 3% da população e que essencialmente ninguém acredita naquele futuro. E mal. E, portanto, se nós já temos problema com o futuro de motores de negócio muito mais avançados do que esse, porque é que ainda estamos a pagar 12 milhões de euros por ano para fazer isso? Era melhor aplicá-los, esses 12 milhões de euros em conjunto, numa realidade que saibamos trabalhar. Voltando ao futuro, Francisco Pedro, questão da desinformação, como é que se combate, como é que se protege e como é que o outro reverso da medalha, como é que se utiliza a inteligência artificial para não se deixar ser comido por ela? Sim, eu estou de acordo com o que o Pedro disse agora, porque nós parece que estamos aqui a falar sobre temas nem há 3 anos. Eu já disse que sou veterano, ok, há 10 anos, portanto, há 10 anos já falava sobre isso com os vossos antecessores aqui e a verdade é que nós continuamos a debater os mesmos problemas. Aqui queremos falar sobre inteligência artificial generativa, queremos falar sobre agentic AI, queremos falar sobre o futuro, sobre modernidade e continuamos muitas vezes amarrados a estes temas do passado sem aparente solução. E, portanto, temos que aproveitar isto a nosso favor, sim, redução de custos, na estrutura, na produção de conteúdos, tudo isto vai ter que ser usado. Nós não estamos a fazer isso ainda como gostaríamos. Há alguns pequenos exemplos, por exemplo, na ficção, o rejuvenescimento de personagens, pronto, enfim, é uma pequena poupança. Depois temos um ator, assim, um figurante quase, estamos a usar, mas é mais para, enfim, acho que fica melhor mesmo no próprio enredo. O podcast do Dr. Olá Simão, das suas memórias, já falamos também sobre isso, primeiro e único podcast, através do qual foi colunada a voz para fazer a leitura das 1000 páginas do livro. E claro, temos coisas mais, enfim, mais nos bastidores, a forma como nós, nas grandes investigações jornalísticas, podemos usar a Gen AI para conseguir, enfim, fazer ali resumos daqueles muitos documentos que, em vez de estar um jornalista a perder dias... Agora vou ser o velho do Restelo. E corre-se ou não o risco do fator humano se diluir no meio disso tudo, dessa facilidade? Eu acho que não, acho que o fator humano, que, por exemplo, no caso dos jornalistas, deve ser muito mais evidente, não é? Deve ser um fator de cruzamento de fontes, de investigação, de sair à rua, é um fator, aí sim, acho que é um fator mais humano do que aquilo que, calhar, muitas vezes ainda é muito mais evidente naquilo que é a profissão do jornalista, mas quem diz isso também noutras profissões na área da produção de conteúdos. Acho que nós temos aqui uma enorme vantagem na parte da desinformação, ou combater a desinformação, que é nós estamos na mesma arena que as redes sociais, que é de captação da atenção, mas eles jogam com outras ferramentas, que é o algoritmo, e o algoritmo é que vale tudo. Nós deontologicamente, e olho para ti porque tu tens esse dever, temos que procurar a verdade, temos que esclarecer, temos que saber explicar, temos que saber escrutinar. Não é isso o papel deles. E, portanto, quanto mais AI slop, não é? Quanto mais lixo que se vai circulando por aí, as pessoas menos confiam no que vê nas redes e mais vão confiar nas marcas boas. As marcas boas têm que, sei lá, têm que investir, por exemplo, no fact-checking. Nós temos uma marca boa, foi tão boa que o nosso concorrente já foi comprada, temos que criar uma nova, já há 2. Está a olhar para o concorrente que a comprou, não é? Estava a ser baseado fácil isto. Aproveitar a última intervenção. Ele está a olhar de lado, mas é só por causa do rotular. Deixar o relógio correr agora, fazer anti-jogo. Temos que apostar também na literacia mediática, é muito importante apostar não só os grandes grupos e não só o regulador, mas o governo, a academia, a sociedade civil. Isto devia ser algo que é ensinado desde uma idade muito terna dos jovens e mesmo das pessoas mais velhas. Nós temos isto dos jovens, mas as pessoas mais velhas é que partilham os WhatsApps nos grupos sem saber o que é que estão a fazer. Portanto, há aqui muitas coisas para fazer em relação à desinformação. E acho que é um dever nosso, porque nós é que temos também não só o dever, mas também o interesse, porque se nós não formos vistos como os mais credíveis, tornamos-nos irrelevantes. Mas acho que isto, enquanto agora cidadão e ter daqui o chapéu de gestor de um grupo de mídia, acho que isto é um tema que nos afeta a todos, sinceramente, mesmo. E eu já tenho dito isto aqui, acho que
deveria haver aqui quase um pacto da sociedade, do regime. Tem que ser por educação também. Exatamente. Isso é por vezes difícil. Nicolau, se a desinformação tem efeito de descredibilização a nível de qualquer jornal, de qualquer televisão, quando se trata do serviço público, tem outro efeito porque é mais apetecível, ou seja, com as obrigações e com a regulamentação, vamos lá combater o serviço público com uma desinformação. Como é que se combate a desinformação num serviço público que tem ainda mais regras? Bom, o essencial é, como já disse aqui, é fazer jornalismo de qualidade, jornalismo rigoroso. Mas qualquer um pega em mim e logo no telejornal digo exatamente o oposto da notícia. Pois. E não posso fazer nada, não é? Pois. E depois corre nas redes sociais e tem 2 milhões em 5 minutos. Eu olho para Facto ti, verídico, não é? olho para ti, vejo a próxima conferência aqui, provavelmente teremos aí um avatar, não é? avatar a moderar esta... Vai, já. Bom, isto passa realmente por questão de confiança, ou seja, dos públicos sentirem que têm confiança nas empresas que produzem determinado tipo de informação. E, nesse sentido, essas percepções que existem estabelecem um laço, estabelecem uma ligação. Nós não podemos ignorar que o setor tem vindo, como digo, em matéria de audiência. Já agora, eu gostava de deixar aqui um recado, ainda por cima é a última intervenção. O problema é que eles estão a ver o relógio. É deselegante, mas eu pergunto se, por exemplo, a Presidente da ERC fosse comentadora de um dos canais de televisão, nós acharíamos bem? Seria possível isso? Seria imaginável que a Presidente da ERC fosse comentadora de um canal da televisão? Não. Mas o principal responsável que mede as audiências em Portugal é colaborador de um canal de televisão. Não quer dizer que as audiências não sejam bem medidas, mas não fica bem, seguramente, do ponto de vista ético, que esta situação exista no mercado português. Ponto, final, parágrafo. Está dito o recado de inteligência artificial, de que forma, para não se deixar engolir, como é que se utiliza? Para além do óbvio, não é? Aquilo que nós estamos a fazer, estamos a preparar, ainda ontem tivemos uma grande apresentação na RTP sobre a questão da inteligência artificial, preparar um grupo muito alargado de pessoas dentro da empresa, não só jornalistas, porque há outras áreas muito importantes dentro das empresas que precisam de lidar com a inteligência artificial e cuja formação será diferente. A formação para jornalista é uma coisa, a formação para a área legal, por exemplo, é outra completamente diferente. Nós precisamos, efetivamente, de utilizar o melhor possível, com regras, com deontologia, a inteligência artificial. Ela veio para ficar, pode ser muito bem utilizada, pode efetivamente mudar as nossas organizações para melhor, torná-las mais ágeis, mais capazes de responder. Na área do jornalismo, por exemplo, é fácil, ainda há dias estava a ver uma coisa que apareceu no Instagram, em que o Dr. Paulo Macedo, da Caixa Geral de Depósitos, teria tido um debate numa televisão e teria saído muito zangado do estúdio. Eu achei aquilo muito estranho, porque conheço o Dr. Paulo Macedo há muitos anos e não é pessoa de ter este tipo de rompantes. Por acaso fui à inteligência artificial e perguntei, isto é uma notícia verdadeira? E ele disse, não está em nenhum órgão de comunicação com credibilidade, portanto, provavelmente é fake news. E, portanto, eu penso que a inteligência artificial pode ser uma amiga nossa, pode ser uma amiga do jornalismo, temos de saber lidar com ela, obviamente, sabendo que também há riscos e sabendo que também, volta e meia, enlouquece e produz certo tipo de conteúdos que não são verdadeiros. E, por isso, o fator humano é essencial, ou seja, temos de continuar a trabalhar com pessoas. Meus senhores, muito obrigado. Está feito o Estado da Nação dos Médios. Obrigado. Podemos ir por aqui. Música.